Ora, viva Fernanda! Não sei se podemos fazer isto. Muito boa tarde. Maravilha, maravilha. E desde já agradeço. É uma máscara verde que vai com as minhas cores. Do Sporting. E além disso, o verde é a esperança, portanto, estamos na mesma onda. Exatamente. Força, força. Muito obrigada. Hoje, na sociedade portuguesa, ouvimos muitas vezes que os atuais deputados da Assembleia da República começam desde pequeninos e muitas vezes por influência familiar. Ok? Prepare-se para uma... como é que se preparou para esta carreira política? Estamos a falar em off que a Fernanda era professora. Sou professora. É professora de matemática. De matemática, uma disciplina difícil. Aliás, Então, por isso mesmo, eu gosto de desafios, já percebeu? Mas na matemática os problemas são facilmente resolvidos, chegando lá com uma fórmula. Alguns, até como na vida, também alguns são fáceis de resolver. E na política é a mesma coisa? Na política também, há sempre uma solução, haja vontade política. Mas vou começar pelo princípio. Ora bem, eu vivi a minha infância, uma infância feliz, em Monforte, numa pequena vila do distrito de Porto Alegre, e quando eu estava a completar os meus 12 anos, vim morar para a Moita. Monforte era uma terra pacata, nada se passava em termos de política. A Moita não. Mesmo antes do 25 de Abril já se ouvia falar de política. Entretanto, como o meu pai era militar, eu fiquei sempre um bocadinho resguardada. Porém, com o 25 de Abril, algumas pessoas da minha família sofreram alguns problemas com a reforma agrária e aí surgiu em mim o bichinho da política. Entretanto, fui crescendo, fui consultando os programas dos partidos e nos anos 80 inscrevi-me no PSD, porque os ideais da social-democracia são exatamente aqueles que eu partilho. E entretanto fui evoluindo, não me mostrando muito exatamente por causa da profissão do meu pai, mas de facto foi crescendo em mim a vontade da política, a vontade de ajudar. Aliás, eu desde sempre, mesmo não estando muito na política, participei em associações cívicas, sempre gostei de mostrar e de partilhar as minhas ideias e de tentar construir algo bom. O que é que eu lhe posso dizer? Que de facto eu não tenho ninguém na minha família materna nem paterna ligada à política. Eu sou a precursora na família de um cargo político e este cargo surgiu porque eu recebi um convite que de início eu não estava muito vocacionada para a política já agora nesta fase. Eu sou professora de matemática, tenho 37 anos de carreira, gosto muito da minha profissão, tenho o privilégio de trabalhar ao pé de casa e, portanto, estava muito bem da minha família. Agora não só ao pé de casa, em casa. Exatamente, mas pronto, eu sou uma pessoa realizada profissionalmente e, de facto, não estava muito à espera, mas... E as suas expectativas eram outras ou a realidade é diferente daquela que esperava? Eu cheguei a vir muitas vezes à Assembleia da República com os meus alunos, em visitas, porque embora sendo professora de matemática, eu gosto de falar com os meus alunos de tudo aquilo que nos rodeia, não é? E a política faz parte do nosso dia-a-dia. Não de política partidária, nunca fiz isso na escola. Mas, portanto, eu até cheguei a lecionar uma disciplina de matemática aplicada às ciências sociais, em que falamos da teoria matemática das eleições, e, portanto, nesse âmbito cheguei a vir com os meus alunos à Assembleia da República e um dia estávamos sentados no hemiciclo e eu pensei, é um sítio onde eu até gostava, se calhar, de um dia exercer aqui, passar algum bocadinho da minha vida. E os meus alunos às vezes diziam, a professora tem muito jeito, acho que devia dedicar-se à política, mas aquilo ficou sempre... Talvez, mas não foi de facto um sonho de criança, não herdei isto da minha família, portanto, isto é um legado que eu doei a mim própria. Muito bem. Os cidadãos comuns têm muitas vezes a sensação de que os deputados, não têm noção nenhuma do que se passa realmente no país. A pergunta que lhe faço é se eles estão, ou não, enganados, e o que faz a Fernanda enquanto deputada para auscultar os seus eleitores? Olha, eu acho que estão um pouco enganados, mas eu também falo por mim. E repare que eu estou há pouco tempo na Assembleia da República, falo por mim, falo por aquilo que vou vendo, mas de facto os cidadãos são eleitos, o legado que nos é dado
através do voto, significa também que nós temos que ter uma responsabilidade. Portanto, nós temos que mostrar aos nossos eleitores que, de facto, estamos lá para resolver os problemas do nosso ciclo eleitoral e do nosso país e, portanto, esse é o nosso legado para com os eleitores. O que é que eu faço para auscultar os meus eleitores? Olha, os trabalhos parlamentares estão organizados de forma que a segunda-feira é o dia que nós temos para o contacto com o eleitorado. Portanto, na segunda-feira eu procuro visitar as empresas, as escolas, os hospitais, portanto, para chegar mais perto e ver in loco quais são os problemas, para depois no Parlamento, através de perguntas ao Governo, através de iniciativas legislativas, a tentar minorar esses problemas. Faço também através das tecnologias de informação, da minha página no Facebook, do meu e-mail institucional, faço também através das audições e das audiências no grupo parlamentar, onde os cidadãos têm a hipótese de nos expor os seus problemas e a partir daí nós tentarmos resolver. Naturalmente, como é óbvio, há sempre uma pequena frustração do eleitorado, porque nem sempre conseguimos resolver todos os problemas, mas também eu confesso que, embora estando há pouco tempo na Assembleia da República, também já me tenho sentido às vezes muito frustrada, porque eu quero muito resolver uma situação e depois há limites que nos impõem também. Porquê é que há limites? Que limites é que são esses? Olha, por exemplo, tudo o que significa um aumento na despesa, portanto, tudo o que vai além do orçamento do Estado, há a chamada lei travão e nós, por muito que queiramos resolver a questão, temos esse handicap. Mas eu sendo da parte empresarial, e eu costumo dizer, todos nós somos empresários porque a nossa família é uma empresa, não é? Tem dinheiro que entra, tem dinheiro que sai, claro, etc. Claro. Não é? A mim o que me faz muita confusão como empresário é que o governo gasta 130%, 140% mais do que aquilo que entra. Eu na minha empresa, se não estou a ter lucros ou não estou a conseguir pagar os custos, ou fecho, claro, ou ajusto a situação. Porquê é que isso não é aplicado no governo? Por isso é que há o déficit. Correto. Exatamente. Ora bem, nós sabemos que a gestão governamental passa muito por opções políticas, não é? O governo delineia as suas políticas e nem sempre aquilo que é planeado se consegue atingir. E, de facto, às vezes nós até nos questionamos porque é que há uma verba tão elevada numa determinada rúbrica que a nós nos parece que não precisava e porque é que não há noutra. Por exemplo, no momento em que vivemos, nós perguntamos-nos porque é que, relativamente à cultura, por exemplo, que foi o primeiro setor a fechar e que será certamente o último a retomar, porque é que não houve um investimento maior em termos de solidariedade para com a cultura? Porque é que não houve medidas vocacionadas para resolver a situação? Porque é que na saúde não investimos mais no nosso SNS para não termos... Ok, mas a Fernanda está-me a fazer as mesmas perguntas a mim. Eu quero a resposta. Porquê? Porquê é que não se faz isso? São opções políticas. Eu comecei por... O que é que isso quer dizer, uma opção política? Quer dizer que, se calhar, se o meu partido estivesse no governo, não tinha estas opções. Os resultados também poderiam não ser melhores, mas, de facto, tem muito a ver com a vontade política. Eu não percebo muito de política, ou se calhar nada, e se calhar sou a pessoa não indicada para fazer estas perguntas. Mas na empresa nós temos discussão. Sim. Temos discussão e decidimos, olha, vamos comprar aquela máquina, aquela fotocopiadora, sim, ou precisamos um carro novo para fazer as entregas, ou se calhar vamos alugar um armazém maior. Okay? E há uns que dizem, não, isso é muito custoso, não traz dinheiro, etc. Mas nós chegamos a um entendimento e as coisas acontecem. O que eu sinto é que isto é quase como o futebol. Ok, eu, pronto, sou sportinguista, mas quando vejo o jogo do Benfica ou do Porto, se mereciam ganhar, eu digo, olha, mereciam ganhar, jogaram bem, não mereciam ganhar. Mas há pessoas totalmente doentes que dizem, não, só vem o clube deles e acabou. Claro. Eu acho que na política passa muito isso. Pode haver uma ideia muito interessante de outro partido, mas como não foi a ideia deles, isto já vamos estar contra. Mas sabe, isso é que chama-se a política do bota abaixo. Eu não sou desse género. Eu não digo que a França seja desse género. Não, mas eu vou lhe dizer. Eu sempre me pautei por uma atuação que é a seguinte. Eu sou social-democrata. Mas, por exemplo, eu moro na Moita. A Câmara foi sempre maioria CDU. Mas eu que, por exemplo, como professora, integrei o Conselho Municipal de Educação. E quando a Câmara promovia alguma atividade que eu achava que se coordenava e que resolvia o problema, não era pelo facto de não ter sido o PSD a indicar. Correto.
Portanto, a política tem que ser assim, e isto é viver em democracia. Mas, de facto, os governos, por vezes, tomam opções que, à partida, quem está de fora julga que não é a decisão mais acertada e acabam por tomar essa decisão, sobretudo quando estão em maioria. Neste caso, não há um governo de maioria, mas há uma maioria que Mas é uma maioria para todo o povo português. Nós representamos na Assembleia da República todos os cidadãos, não é? Mas os grupos parlamentares estão representados de acordo com a votação que foi concedida pelo eleitorado. Nós temos uma maioria de esquerda na Assembleia da República e acha que as melhores opções são aquelas. O que é que faz a oposição? Tenta desmistificar, tenta sugerir, mas de facto depois impõe-se uma votação e embora nós apresentemos propostas que até julguemos que sejam as mais indicadas para resolver as soluções, o que é facto é que elas não se podem implementar. Muitas vezes o que nos acontece a nós no Partido Social Democrata é que aquilo que nos é pedido é que apresentemos propostas que não impliquem um aumento na despesa do orçamento do Estado. Onde é que a gente vai perceber que, por exemplo, nós estamos aqui, eu tenho a mão direita e tenho a mão esquerda. E as duas lavam a cara. Exatamente. Então não tem que ser direita nem esquerda, temos que ser um só. Mas é difícil, em política isso nunca vai ser conseguido. Mas como é que a gente resolve? Então, se não vai ser assim, nunca vamos estar contentes, vamos sempre a gastar mais dinheiro do que aquilo que entra. Também, repara, nós agora estamos numa fase atípica, não é? E, portanto, se calhar, muito daquilo que acontece em termos negativos na nossa economia e na derrapagem no orçamento, acontece exatamente porque não estávamos preparados para enfrentar esta situação. Antes desta pandemia acontecer. Sim, isso é verdade. tivemos um momento muito mau, depois, entretanto, houve 4 anos em que as finanças voltaram a compor-se e agora, quando tudo se encaminhava para que nós pudéssemos dar um salto positivo, aconteceu a pandemia. Então, diga lá, a professora está responsável, ou deram-lhe o pelouro de a educação, a saúde e a cultura? Isso, quando eu fui para o Parlamento, era a minha ambição ficar na Comissão de Educação, porque, repare, 37 anos de experiência na educação, eu achava que, de facto, era a comissão mais indicada, mas não. Eu estou na Comissão de Cultura e Comunicação, onde sou vice-coordenadora dos deputados do grupo parlamentar do PSD que fazem parte dessa comissão. Estou na Comissão de Saúde e estou na Comissão de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e estou também na Comissão Eventual que tem a ver com as questões da pandemia. Ora, repare, foi um desafio muito grande, porque são... Está a ser. E está a ser, porque são áreas transversais, não é? Todos nós entendemos um pouco de cultura, de saúde, de trabalho, mas de facto a minha especialidade era a educação. Mas eu não estou nada arrependida. Então, mas para educação, porque é que não... Para já, porque é assim, eu gosto de desafios. Gosto de desafios. Então, o que é que acha que a cultura, o que é que podemos dizer, porque há muita gente, hoje inclusive a instituição que estamos a representar hoje é da cultura, o que é que acha que podemos fazer diferente? Olha, eu vou-lhe dizer, se eu um dia ocupasse um cargo... Um cargo? No Ministério da Cultura... Para já tem o meu voto. Não, faria diferente, como é óbvio, porque nós sabemos que o setor cultural tem sido alvo de muita precariedade laboral, tem sido um setor que constantemente tem sido mal tratado no orçamento do Estado. Nós somos, o orçamento para a cultura é a segunda fatia mais pequena do orçamento do Estado, portanto isso significa... Qual é a mais pequena? A mais pequena é do mar. Isto significa que a importância que é dada à cultura... Estamos à frente do mar. Exatamente. A importância que é dada à cultura por este governo de maioria de esquerda não é de facto aquela que eles apregoam, até porque a esquerda tem sempre este equívoco de se julgar a dona da cultura. E fugindo um bocadinho, mas depois eu volto lá à sua pergunta, eu costumo escrever para um jornal da minha região, que é o Setubalense, e a primeira vez que eu escrevi um artigo sobre cultura, ouvi assim alguns comentários. Até que, enfim, que há alguém que não é de esquerda que vem defender a cultura. Ou como é que é possível uma deputada do PSD estar a escrever sobre cultura? Exatamente porque há esse equívoco. A esquerda tem a mania que é dona da cultura, mas o que é facto é que depois, quando chega ao poder,
rasga essas promessas, rasga essa vontade de ser a dona da cultura e, de facto, nós temos vindo a assistir nos últimos anos a um desencanto, a um clima constante de indignação, sempre que, por exemplo, saem os concursos de apoio às artes e, de facto, não se conseguiu até hoje encontrar, de facto, uma solução conducente com a importância que a cultura tem na nossa vida. E eu não sei, quando eu estou na empresa e tenho algumas dificuldades em algo, eu chamo pessoas especialistas naquela área para me ajudar. Então, a Ministra da Cultura não liga para si ou para os outros partidos e diz, pessoal, como é que podemos ajudar aqui? O que é que vocês acham que podemos fazer? Mas eu estava-lhe a dizer exatamente isso. Não acontece isso? Esse foi um pecado capital da Senhora Ministra da Cultura. Ela acordou tarde para o diálogo, ela isolou-se no seu ministério. Mas há diálogo agora? Agora já está a começar a aparecer o diálogo, mas acho que já é tarde. Fonseca. Porque assim, a Senhora Ministra, para mim, começou muito tarde com o diálogo, mas eu vou lhe dizer, se um dia eu pudesse falar ao ouvido da Senhora Ministra, ou se eu pudesse... Está a falar com ela agora mesmo. Ou se eu pudesse exercer algum cargo, eu começava logo por conversar com quem está no terreno, fazer um levantamento dos problemas, fazer um mapeamento da, não acha que está a fazer cultura e, portanto, um diálogo sério, construtivo, porque assim, nós só podemos ter boas propostas num setor se ouvirmos quem lá está. Naturalmente que depois também não podemos resolver tudo, como é óbvio, nem claro podemos agradar a todos. Claro que se pode resolver tudo. Mas começava por Por que é aí. que não se pode resolver tudo? É difícil, mas depois o que é que eu faria também? Olha, o Ministério da Cultura não se pode isolar. Tem que haver uma articulação com o Ministério da Economia, com o Ministério das Finanças, com o Ministério da Coesão Territorial, porque a cultura tem que ser de todos e para todos, não pode estar cingida às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, porque o interior também tem direito à cultura. E promovia também uma articulação entre o poder central e o poder local. Eu não sei, mas a professora teve a ensinar matemática durante 36 anos e disse aos seus alunos, têm que resolver o problema todo até ao final. Exatamente. As contas têm que dar certas, senão não funciona. Claro. Então, mudando um pouquinho de assunto, porque há muitos pais hoje em dia, e a experiência da professora Fernanda é na área da educação, Sim. ok? Como é que vê a educação agora? Eu sei que não é a especialidade, a sua área da parte de política, mas como pessoal da sua experiência, que deve conhecer muitos professores e etc. Sim. O que é que dizemos aos pais que estão em casa agora com os seus filhos e a tentar trabalhar e a tentar, ensinar e parece que os pais todos voltaram para a escola agora. Exatamente. Olha, eu em relação à educação, eu não faço parte da Comissão de Educação, mas vou lá sempre que há audições com o Sr. Ministro da Educação, com o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e sempre que na Comissão se trata de assuntos relacionados com o meu ciclo eleitoral, porque se há um problema de Setúbal e está na Comissão de Educação, eu estarei lá. O que é que eu digo aos pais que estão neste momento a atravessar um período muito difícil com o ensino à distância? Digo-lhes que eu, enquanto professora, na minha sala de aula, era professora, era educadora, era mãe, e compreendo perfeitamente o quão difícil é estar neste momento em casa, muitas vezes em teletrabalho e a ajudar os filhos. Não é fácil e penso que o ensino à distância... É distante. Exatamente. Não há nada como o professor olhar olhos nos olhos do aluno e sentir que ele está a perceber, que não está a perceber, se está a acompanhar. Portanto, eu acho que aquela magia que acontece na sala de aula dificilmente se consegue no ensino à distância. Mas eu acho que prontamente vamos voltar a isto, vai acabar... Eu também acho que sim, mas digo, etc. Eu gosto muito de ser professor exatamente por causa disto, porque a experiência que tenho ganhado ao longo dos anos permite-me de facto saber quando é que o meu aluno está a ir no caminho certo. Isso é impossível à distância e de facto eu penso que o mais depressa possível devemos voltar ao ensino presencial, com condições, com segurança, mas de facto é esse o caminho. E acha que a educação, baseada no que estamos a viver agora, vai mudar para sempre? Isto foi uma lição que nós aprendemos. Portanto, temos que pensar que, de facto, esta pandemia que nos assolou agora, uma outra poderá vir e nós temos que estar preparados. Eu penso que o grande erro que está a acontecer no ensino à distância foi também o facto de nós não termos preparado este ensino à distância. Portanto, há muitos alunos que ainda não têm acesso ao computador,
que vivem em zonas em que o acesso à internet é difícil. Há professores que também não têm os melhores recursos e, portanto, sofremos um bocadinho por este precalço do Ministério da Educação não ter preparado as coisas a tempo inteiro. Depois, por outro lado, o que é que vai acontecer? As editoras têm que preparar recursos que nos permitam, online, ser mais apelativos para os nossos alunos, conseguir controlar exatamente essa forma de aprendizagem que é muito diferente à distância e, portanto... E há muita concorrência. Eu vejo as minhas netinhas a aprender matemática com aqueles desenhos animados no YouTube. Exatamente, exatamente. Portanto, Quando agora... ela acha que é aborrecido, está sempre a mudar. A escola tem muitos concorrentes e, portanto, é preciso na sala de aula ter... Assim, é preciso gostar muito de ser professor e cada vez se torna mais difícil motivar os alunos exatamente porque a escola tem muitos concorrentes. E por último, Fernanda, aqui os nossos jovens que nos estão a ouvir, muitos deles com 18 anos, 15 anos, 20 anos, pensam o que é que vai ser da minha vida, o que é que vai ser do meu futuro. O que é que a Fernanda pensava no seu futuro quando tinha 20 anos e hoje, da situação em que está, o que é que diria essa menina de 20 anos? O meu sonho não era ser professora. Eu sempre gostei muito de matemática e sempre fui muito boa aluna a português. E o meu professor de literatura disse-me sempre: a Fernanda devia seguir um curso de letras. A Fernanda gosta de escrever, sabe escrever. E eu disse: não, eu tenho que ir para a área das ciências. E queria muito tirar agronomia. Mas o que é que me aconteceu? Arranjei um namorado e quando fui para fazer os exames do propedêutico, porque eu já sou uma dinossauro, não é? Completei hoje 60 anos. Super jovem. E o que é que aconteceu? A minha nota a ciências naturais foi um bocadinho mais baixa e já não consegui ir para a agronomia. Então o que é que eu fiz? Não, eu não posso ficar parada, o namoro acabou e então agora vou-me candidatar. Fui para a engenharia civil. Fiz o primeiro ano, de início não, mas depois pensei, mas então eu fiz o primeiro ano, isto correu tão bem, não vou desistir. Fiz a engenharia civil. Quando terminei o meu curso, fui fazer estágio na Câmara Municipal da Moita. Uma Câmara muito politizada. Não gostei nada, disse não, eu gosto é de números, fui fazer matemática. E aí a minha realização pessoal começou com a matemática. Então, se calhar o conselho que podemos dar aos jovens, não ficam tão estressados com o que vai ser o seu futuro, porque podem encontrar um namorado ou uma namorada, ok? E pode acabar o namoro, mas a vida nos vai levando pelo caminho e vamos chegar lá, não é? Nada acontece por acaso. Olha, aquilo que eu digo aos meus alunos é o seguinte, meus amigos, só há um sítio onde o sucesso vem antes do trabalho, é no dicionário. Portanto, é assim, olha, no que me diz respeito, eu, com honestidade, com trabalho, com persistência, com muita entrega, com muita organização e com muita fé e muita coragem, eu tenho conseguido mover os obstáculos com que me tenho deparado, tenho ultrapassado os obstáculos, tenho transformado as incertezas em certezas, tenho conseguido transformar alguns sonhos em realidade. Tem que persistir, não é? E sobretudo, o que é que nós temos que fazer? Temos que acreditar. Porque é assim, nós só vamos conseguir ver o arco-íris se passarmos pela chuva. E, portanto, há que ser persistente, há que não desistir. A vida, de facto, reserva-nos muitas surpresas, muitos desafios e nós temos que estar à altura desses desafios, não podemos desistir. Com as duas mãos. Com as duas mãos, exatamente. Ao corpo. Eu também tenho passado por momentos muito tristes, eu sou filha única, perdi os meus pais num espaço de 2 anos, tenho sido uma lutadora, estou num sítio onde, no início, quando eu cheguei à Assembleia da República, pensei assim, Maria Fernanda, mas tu tinhas uma vida de que gostavas tanto, vens para aqui enfrentar este desafio. E agora, como é que vai ser? Tantas incertezas. Mas, de facto, a vida é mesmo assim. Nós temos que dar o melhor de nós, temos que nos entregar, temos que superar os obstáculos, porque, de facto, depois dá-nos muito mais gozo. Repare, comigo eu acho que não é bem sucesso, é realização pessoal. Isso é tão importante para nós, sentirmos que estamos a fazer aquilo que gostamos, sentirmos que estamos a dar o nosso melhor e digo-lhe, cada pontinho que eu possa somar na Assembleia da República, que venha a acontecer algo de bom para o meu distrito e para o meu país, é absolutamente extraordinário para mim.
para usar os termos futebolísticos, estamos a torcer pela Fernanda, e mais importante que tudo, a sua jovem idade, como vemos os políticos hoje em dia. Não sei se o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já tem 70 e poucos, não tem? Tem. E vimos agora na América, só vão para lá com certas idades, não é? Eu acho que sou um bocadinho desse género. Está no caminho certo. Cheguei à política com 59. E adoraria dizer que a futura, ou Primeiro-Ministro, ou Presidente do país, esteve na Success Conference em 2021. Não, olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, isso é um desafio e é uma coisa que me deixa um bocado embaraçada, mas o meu nome não é ministeriável. Mas, de facto, eu digo-lhe uma coisa, eu aceito todos os desafios e toda a gente deve aceitar os desafios. É da matemática, como não pode aceitá-los? Quem é professora de matemática, uma disciplina mais odiada, então eu vou-lhe dar um consegue desafio. ultrapassar todos os desafios. Vou-lhe dar um desafio. Quando estiver lá na Assembleia e os da esquerda não concordarem consigo, dê-lhe uma com a mão esquerda. Se os da direita não der, dê-lhe uma com a mão direita. Eu sou muito democrata. E vamos usar as duas mãos. Sou muito democrata. Okay? Então, já por estar aqui a passar o seu aniversário connosco, muito obrigada. Gostaríamos de lhe oferecer um raminho de flores. Muito obrigada. Okay? Já que tirou o seu tempo para estar connosco. Muito obrigada. Olha, eu tenho aqui uma lembrança. Dar um beijinho, um abraço, mas... Muito obrigada. Dá-me um abraço de coração, que é muito importante. E eu tenho aqui uma pequena lembrança. Tenho um livrinho sobre o Parlamento. Oi. E espero um dia poder recebê-lo lá no Parlamento para lhe mostrar o quão bonito é o nosso Palácio de São Bento. Com muito gosto. E o quão interessante é o trabalho na Assembleia da República, porque se neste momento nós não podemos ter visitantes, haverá um momento em que isso acontecerá e que vai assistir a uma sessão plenária, vai ver os trabalhos da Assembleia. Isso é uma mini-constituição. Uma mini-constituição. Mas nós temos que ampliá-la porque os políticos não estão a ler como deve ser. Sim, exatamente. Temos que pôr aí uma parcela maior de direitos ler o que está aqui, e uma mais pequenina de deveres. Mas pronto, tudo equilibrado. Olha, muito obrigado. Muito gosto. Parabéns por esta iniciativa. Obrigado. É preciso incentivar, é preciso não desistir e, de facto, é preciso dar testemunho de que isso é possível. Muito obrigado, Fernanda.